Não há algo tão nocivo à democracia quanto a desinformação. Mas a desinformação tem um grande concorrente, o cinismo e, por consequente, a hipocrisia. E a esfera política brasileira, nesses últimos dias, vem sido tomada pelo cinismo e pela hipocrisia. Eu já explico. Olá a todas, todos e todos vocês. Eu sou João Willis, o seu informante. O filósofo alemão Peter Sloterdijk escreveu um livro chamado Crítica da Razão Cínica. Ele diz que o cinismo é uma perversão da realidade, do realismo, e que a função do cinismo é, sobretudo, tornar uma situação moralmente inaceitável como aceitável. E ele diz também que o cinismo tem um componente sádico. O que a gente tem visto no Brasil nesses últimos dias é o exercício do cinismo por parte da mídia de direita hegemônica e por parte de atores políticos da extrema-direita e da direita. Isso porque o presidente Lula decidiu reunir todos os presidentes da América do Sul. Um tipo de reunião que ele não faz há 13 anos. E Lula está interessado em construir um mundo multipolar, em fortalecer a democracia na América do Sul e também fortalecer os negócios entre os países da América do Sul. Todos os presidentes foram convidados, mas a imprensa brasileira só teve olhos para Nicolás Maduro. E no sentido de acusar o presidente Lula de apoiar a ditadura venezuelana. Ora, a Venezuela não é bem uma ditadura e muito mais uma democradura, digamos assim. Uma democracia de fachada que cooptou as instituições democráticas. Entretanto, como a vida não é branco e preto, a Venezuela ajudou o Brasil num momento muito difícil, que foi o momento da crise sanitária, doando oxigênio. Enquanto o presidente da República, Bolsonaro, sabotava as políticas sanitárias e impedia a chegada de oxigênio ao estado do Pará, por exemplo, e aos povos indígenas, Nicolás Maduro enviou oxigênio para o Brasil. Além disso, por razões ideológicas, o estado de Roraima vem sofrendo crise energética porque seu governador se recusa, por questões ideológicas, a comprar energia da Venezuela. Então, toda a imprensa se revezou em atacar o presidente Lula por ter recebido o presidente Maduro, esquecendo-se que Lula recebeu todos os demais presidentes da América do Sul e que todos os presidentes da República se relacionam com outros presidentes, mesmo que esses presidentes presidam países acusados de ditadura. E onde entra o cinismo e a hipocrisia na história? Ora, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e começou a guerra russo-ucraniana, o que fizeram os Estados Unidos? Prontamente rechaçaram Guaidó, desconsideraram ele como presidente, reconheceram Nicolás Maduro como presidente legítimo e eleito e estabeleceu relações comerciais com a Venezuela. O que aconteceu durante o Mundial? O Mundial aconteceu no Catar, um dos países que mais violenta direitos humanos. E tanto a imprensa ocidental, de uma maneira geral, quanto a imprensa brasileira, pouco falou dessa questão. A imprensa brasileira também, de direita hegemônica, sustentou por mais de 20 anos, 24 anos, uma ditadura militar sangrenta que matou, exilou, torturou e desapareceu com pessoas, além de ter censurado a própria imprensa. Então o problema da imprensa brasileira não é com ditadura. O problema não é o fato de a Venezuela ser uma democradura. O problema da imprensa brasileira é Lula. É construir uma narrativa de que Lula está se aproximando da Venezuela e que, portanto, Lula fará do Brasil a Venezuela. Isso é bullshit, porque quem fez do Brasil a Venezuela foi Bolsonaro. Bolsonaro aproximou o Brasil muito mais da Venezuela do que o governo Lula. E por falar em Bolsonaro, mira, esse sujeito que está prestes a ser acusado de crime de lesa humanidade
teve a pachorra de dizer que estava preocupado com a aproximação entre o Brasil e a Venezuela. Ele que recebeu 16 milhões de dólares em joias oferecidas pela Arábia Saudita, a ditadura que esquartejou um jornalista e com a qual todos os países ocidentais mantêm relação. Então veja, o que a gente tem visto nos meios de comunicação de massa e no discurso da extrema-direita é bullshit, cinismo e hipocrisia. E o cinismo é uma perversão da realidade. Por falar em cinismo, há um outro cinismo, esse mais particular. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, investigado por tráfico internacional de madeira, aquele que disse que precisava passar a boiada, aproveitar a Covid-19 para passar a boiada sobre as terras indígenas, esse sujeito que fez uma campanha comparando o movimento dos trabalhadores sem terra a uma praga e sugeriu como solução para essa praga tiros de fuzil, esse sujeito decidiu colocar a deputada Thalíria Petroni no Conselho de Ética da Câmara. Thalíria Petroni é uma deputada negra, uma das deputadas sementes que surgiram depois da execução brutal de Marielle Franco. Está em seu segundo mandato. É uma mulher honesta, comprometida com a justiça social, com as questões ambientais. É uma mãe de família. Thalíria não tem nenhum pecado que possa levá-la ao Conselho de Ética. Entretanto, Ricardo Salles conseguiu que o presidente do Conselho de Ética acatasse o processo contra Thalíria Petroni. Óbvio que se trata de assédio moral, assédio institucional e racismo e misoginia. Porque ele não faz isso com deputados homens, com deputados brancos e com deputados de direita. Então, a situação de Thalíria é muito parecida com a que eu vivi quando eu era deputado e cuspi na cara de Bolsonaro por ele ter dedicado seu voto a um torturador e fui ao Conselho de Ética. A diferença entre eu e Thalíria é que naquele momento eu desprezava absolutamente o Conselho de Ética, porque não havia entre os membros do Conselho de Ética nenhum que merecesse estar no Conselho de Ética, a começar pelo presidente do Conselho de Ética. Eu desprezava completamente e não me colocava em nenhum momento preocupado se eu ia ser cassado ou não ia ser cassado, porque a cassação de meu mandato seria um escândalo para a República Brasileira. Eu, como um deputado honesto, ser cassado por uma malta de ladrões e de membros de organizações criminosas. Thalíria deveria se conduzir da mesma maneira, mas eu sei que é difícil porque ela é mulher, porque ela é negra. Eu encerro esse informante de hoje dizendo a Thalíria que Thalíria tem a solidariedade internacional a favor do seu mandato. Não só nós, de Open Democracy, de democracia aberta, mas toda a esquerda e a centro-esquerda de Latinoamérica, daqui da Espanha, todos nós estamos de olho nesse assédio jurídico feito contra Thalíria Petroni, estamos todos de olho e vamos defender o seu mandato, porque chega de cinismo, chega de hipocrisia. Tão grave quanto a desinformação, as fake news, as mentiras, é o cinismo da imprensa hegemônica e dos atores políticos de direita e de extrema-direita. Eu sou João Willis, o seu informante.